Olá, internautas, eu sou o professor Carlos Maurício, cantor, erudito, pianista e, acima de tudo, professor voluntário. Faz algum tempo que não produzo vídeos, mas vamos continuar nossas curiosidades. Hoje o tema é violino. Na verdade, o musicista que toca violino chama-se violinista. Você já ouviu falar de Gasparo di Salo? Pois é. O violino é um instrumento musical classificado como instrumento de cordas friccionadas. Ele foi inventado por Gasparo di Salo, um italiano que viveu entre os anos de 1540 e 1609. O termo violino foi introduzido na língua portuguesa no século XX. O Dia do Violino é celebrado no dia 13 de dezembro. Aliás, comemora-se 12 dias antes do Natal. A data insere-se nas festividades natalinas, onde o instrumento tem um papel relevante. O violino é um instrumento de grande alcance. Ele é muito versátil e que pode ser tocado em diferentes gêneros musicais, desde o jazz ao clássico, passando pelo rock e até o folk, por exemplo. Apesar de ter apenas 4 cordas, o violino é considerado um dos melhores instrumentos para tocar, mas também um dos mais difíceis, requisitando fortes músculos nos braços e um ouvido apuradíssimo. Vamos falar um pouquinho agora da história do violino. Acredita-se que a origem do violino remonta entre a Europa e a Ásia, há muitos séculos atrás, e que os cavaleiros turcos e mongóis o tocavam de uma forma apenas com 2 cordas de violino, que eram feitas de crinas de cavalo, um instrumento muito rudimentar, inclusive. Bom, os violinos, com as características atuais que você conhece hoje, eles surgiram na Itália, no século XVI, a partir de 1500 e pouco. Aliás, diga-se de passagem, quase 200 anos antes da descoberta do piano em 1710. Bom, Andrea Amati construiu o violino mais antigo com as características atuais de que se há registro, em 1555. Entre os discípulos de Amati estiveram Antonio Stradivari e Andrea Guarnieri, que se tornaram os criadores dos melhores violinos do mundo. Pois é, cada um com as suas características. A discussão entre qual é o melhor violino do mundo não tem uma conclusão consensual. Os violinos construídos por Stradivari são dos mais procurados por colecionadores e músicos, existindo ainda cerca de 650 violinos. Os leilões desses violinos atingem valores astronômicos. Por exemplo, no Museu Ashmolean Museum de Oxford encontra-se o Messias. Pois é, o Messias é o violino mais valioso e mais famoso de todo o mundo, feito
por Stradivari em 1716, com o aspecto de ter acabado de ter sido construído. Arnold Rose é considerado por muitos o melhor violinista do mundo. Para comemorar o Dia do Violino, o que você pode fazer? Bom, aqui seguem algumas sugestões. Ouvir músicas com violinos em casa, no trabalho, no seu celular. Ver um concerto com violinos, ao vivo ou em casa. Tocar um pouco de violino, se você tiver um, se for estudante. Ter aulas de violino, procurar um professor especialista em violino e oferecer um violino. Dá de presente para aquela pessoa que você ama, dá de presente para ela um violino. Aprender sobre esse instrumento, as curiosidades, as adversidades e partilhar essa data nas suas redes sociais. Você sabia? O maior violinista de todos os tempos, ele era chamado de Niccolò Paganini. Ele nasceu em Gênova em 27 de outubro de 1782. Morreu em Nice em 27 de maio de 1840. Ele foi compositor, ele foi guitarrista e violinista italiano. É considerado, sem sombra de dúvida, o maior violinista da história e talvez o mais importante expoente da música romântica. E por falar no Dia Internacional do Violino, existe essa data e ela é comemorada no dia 17 de junho, repetindo o Dia Internacional do Violino, que também se celebra pelo fato de comemorar o aniversário de Igor Stravinsky, um dos músicos e compositores mais importantes e mais relevantes do século XX. Stradivarius. Você sabia que essa palavra vem do latim? Stradivarius é o nome dado aos instrumentos de corda, principalmente os violinos, construídos por membros da família Stradivari, sendo os mais reputados aqueles construídos pelo próprio luthier Antonio Stradivari, que nasceu em 1644 e morreu em 1737. Algo entre século XVII e século XVIII. Durante os últimos 3 séculos, vários e vários luthiers e cientistas estudaram os instrumentos do construtor italiano, sem chegar a nenhuma conclusão concreta sobre a razão de os violinos soarem tão bem. Pareciam que eram tocados por anjos. Hoje em dia, a palavra Stradivarius é também associada à excelência da qualidade que nós chamamos de Stradivario, de qualquer área ao melhor do que nela existe. Estima-se que um Stradivari construído de um grupo mais ou menos de 1.116 violinos, após 1966, após 1666, dos quais cerca de 500 ainda estão em uso, em circulação ou guardados por algum colecionador. Vamos falar um pouquinho do valor de mercado de um grande violino Stradivarius? Dependendo do ano
da construção, da condição e de outros fatores, como, por exemplo, a quem pertenceu, a qual colecionador pertenceu. Os violinos Stradivari atingem diferentes valores, mas todos eles astronômicos. Os violinos da década de 1680 e do chamado período do padrão longo, entre 1690 até 1699, possuem valores compreendidos entre centenas de milhares e alguns milhões de euros. Pois é. O famoso Molitor, que foi construído em 1697, foi inventado por... foi vendido, foi comercializado por 3,6 milhões de dólares. Isso em 2010. A violinista Anne Akiko Meyers, num dos leilões online da Tarizio, um recorde na altura. Já os violinos construídos entre 1700 e até meados da década de 1720, o chamado período de ouro, podem valer dezenas de milhões de euros. Bom, vamos ficando por aqui. Aguardem os próximos vídeos no meu canal. Um grande abraço para todos!